Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos agora com o professor Roberto Tardelli e vamos falar acerca do julgamento ocorrido ontem, dia 16. O julgamento do caso Eloá, precisamente sobre a condenação que foi imposta a Lindenberg Alves Fernandes, que foi de 98 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Tudo bem, professor Roberto? Tudo bem, olá aos amigos da TV Atualidade do Direito. Estamos aí, vamos conversar. Muito bem, vamos professor. Muito bem. Uma condenação a 100 anos ou mais impede uma eventual progressão de regime antes dos 30 anos, professor, não é isso? Isso não interfere, de certa forma, na ressocialização do condenado? Olha, o problema não está exatamente na quantidade de pena. Algumas vezes isso acaba forçosamente ocorrendo diante da quantidade de crimes que alguém cometeu. Se você imaginasse, por exemplo, um exemplo absolutamente didático, sem nenhum rigor científico, se nós pensássemos nos dirigentes dos campos de concentração da Alemanha nazista, certamente a pena deles suplantariam em muito os 100 anos de reclusão. Nós não temos que pensar nesse patamar de pena como algo impossível de ocorrer. Ele ocorre. A grande questão é qual é o caminho que se chegou a esse total de penas que surpreendeu a todos nós. Normalmente, que se tratando de um acusado, numa situação específica, em que ele acabou, não sei se eu estou errado, recebendo pena máxima por todos os delitos pelos quais ele foi condenado. Isso sim me parece algo a ser discutido, não a soma das penas, mas como se chegou ali. Perfeito. Esse caminho percorrido. Perfeito. Isso não se... Pois não. Ia continuar, professor? Não, uma das coisas que a gente tem que ressalvar às pessoas é que há uma pergunta sem resposta no direito. Qual é a pena correta? Qual é a pena justa? Qual é a pena adequada? Isso vai variar historicamente, isso vai variar de acordo com a ideologia do poder, então, reinante naquela sociedade. Isso vai variar de acordo com as necessidades que o grupo social vai sentir. Enfim, nós nunca vamos obter uma resposta consensual, unânime, pacífica, acerca de um tema que está eternamente em aberto. Para que você tenha uma ideia, hoje, a lei da palmada, por exemplo, se discute muito se essa pena, a palmada, ela deve ou não ser aplicada na criança. Nós estamos mudando os nossos conceitos, nós estamos atravessando uma fase de transição, que é uma fase bastante curiosa, bastante rica, e que nos coloca frente a frente a uma série de questões que antes não eram realmente muito discutidas. Hoje, a forma de aplicação da pena talvez seja um dos temas mais fascinantes de todo o direito penal. Se nós abrirmos os códigos, nós veremos que as penas já vêm com uma espécie de kit de imposição. Ela tem um mínimo e ela tem um máximo. A diferença entre um e outro é variável. Mas há um mínimo do qual não pode se abaixar e há um máximo do qual não se pode subir. A grande questão está em como estabelecer a pena entre esses dois limites temporais. Quando você trabalha com crimes já qualificados, já com a causa especial de aumento de pena, nessa causa especial de aumento de pena já vem todo um arcabouço de reprovabilidade social. Por isso que as pessoas, eu vejo assim de uma forma muito, elas o fazem equivocadamente, dizem que o Brasil tem a cultura da pena mínima. Não é verdade. O que acontece é que a pena mínima já está justificada pela existência dela. Olha, ninguém pode receber pena abaixo do mínimo. Mas, para que alguém receba pena acima do mínimo, de acordo com o que estabelece a nossa Constituição Federal, no artigo 93, é preciso que essa imposição venha numa decisão judicial fundamentada.
Fundamentar, meus amigos, não é o juiz dar a opinião subjetivista dele. Nós todos temos opiniões, nós todos temos uma escala moral, nós todos temos nossos medos, nossas angústias, nossos ressentimentos. Mas fundamentar é basicamente de dar razões de direito, porque nós estamos num processo judicial, não é um processo canônico, não é um processo em que outras coisas não existam além do argumento judicial. Judicialmente falando, por que aquela pena deve ser aumentada? Essa é a grande questão. Compreendeu? Perfeito, professor. E de certo modo, isso seria um regime integral fechado indireto, não é isso, professor? Veja, quando você estabelece uma pena assim, você precisa fazer a pergunta inicial que se faz: essa pena foi corretamente estabelecida? Se ela está corretamente estabelecida, a integralidade no regime fechado é uma consequência adversa da pena, mas é uma consequência da qual não se pode escapar. Senão você nunca teria uma pena superior a 30 anos, ou superior à conta de 30 anos. A questão está em se estabelecer: esta pena está corretamente imposta? Se ela não estiver corretamente imposta, muito provavelmente ela terá chance de ser modificada. Como ela foi aplicada no máximo, a única forma de se modificar a pena no máximo é reduzindo esta pena. Reduzindo esta pena para perto daquilo que os antecedentes criminais, as circunstâncias exteriores do fato que foram muito importantes e que contribuíram também para que nós tivéssemos essa tragédia instalada, todas as situações agora poderão ser revistas. A menos que a gente entenda o seguinte: olha, a pena foi corretamente aplicada, os fundamentos que a exacerbaram são fundamentos juridicamente sólidos e, portanto, a pena é esta. E lamento pelo Lindenberg, que vai ter que cumprir integralmente fechado os 30 anos. Você entendeu o nosso dilema? Entendi, professor, entendi. A nossa encruzilhada não é exatamente a quantidade de pena que ele terá que cumprir para progredir para um regime menos oneroso, menos severo, e que nesse patamar tornaria a pena dele superior a 30 anos para qualquer coisa. Não é essa a situação. A situação que a gente está colocando é uma outra. Precede a esta indagação, a indagação seguinte: a pena está corretamente imposta? Essa é a grande questão. Daí tudo deflui. Perfeito, professor. E o juiz ele deve pautar o exercício da função jurisdicional com base na opinião pública? Olha, essa é outra questão também, cuja resposta é muito mais ideológica do que jurídica. Se nós tivermos um juiz que trabalha exclusivamente vinculado às pressões chamado senso comum, nós teremos muito provavelmente agentes de linchamento. Porque existe na sociedade uma sede dessas punições muito graves. Há um livro muito interessante que eu me permitiria sugerir aos nossos heróicos assistentes, à nossa heróica plateia que aguenta esse careca de óculos aqui, que leia um livro muito interessante chamado A História dos Carrascos de Paris, em que é narrada a verdadeira histeria social, coletiva, que ocorria nos dias de execução. As execuções eram assistidas por milhares de pessoas. Havia uma espécie de sentimento de desconto naquilo tudo que se passava. Se nós nos pautarmos por isto, nós vamos rasgar completamente as garantias constitucionais que tão sofridamente nós angariamos ao longo desses anos de história do Brasil. O juiz não pode e não deve decidir de acordo com a sabedoria ou com o senso comum, a não ser decidir única e exclusivamente de acordo com a sua consciência e com aquilo que ele conhece, no limite do conhecimento dele, do ordenamento jurídico, da doutrina,
das decisões dos tribunais de superior instância. O clamor popular não pode assentar o julgamento. Fosse assim, nós iríamos todos para o fórum, cada qual com seu saco de pedras e seu bodoque na mão, não é? Perfeito, professor. Perfeito. Nós, Atualidades do Direito, professor, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Obrigado, professor Tardelli. Muito obrigado, bom carnaval a todos. Não fiquem pensando no carnaval com muita responsabilidade. Carnaval com responsabilidade é muito chato, mas cuidado na irresponsabilidade. Segura o tchan. Perfeito. Mais carnaval e muito pela vida ainda. Um beijo a todos. Perfeito, professor. Obrigado, pessoal.